Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, galerinha, do filme novo da Netflix que conta com o Miranha, o Batman e o Soldado Invernal. Então, bora já curtir esse vídeo, se inscreve se você não for inscrito e siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou o Nerd Banger do Face e no Insta. Agora você vai pôr direitinho, editor, você não vai mais brigar comigo não, né? Então roda a vinheta, editor. É isso aí, galera, vim aqui pra falar hoje do filme novo, do thriller novo da Netflix, O Diabo de Cada Dia, The Devil All The Time, filme que conta com um ensemble cast, assim, com um elenco grandioso, com Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan e outras figurinhas tarimbadas aí do mundo nerd também. O Jason Clarke, que fez o Planeta dos Macacos, o segundo Planeta dos Macacos do Matt Reeves. Esse filme, galerinha, é um filme que tá fazendo um certo burburinho aí no mundo nerd, mesmo porque eu acho que o Netflix, nesse ano horrível de 2020 que a gente está vivendo, essa pandemia, eu acho que ele é a única válvula de escape para os cinéfilos, para quem gosta de cinema, é o único lugar que vão encontrar assim boas produções. O Netflix costuma dar muitas bolas fora recentemente, assim, eles estão apelando muito mais para quantidade do que para qualidade. Sai filme novo assim todo dia, bem dizer, a maioria bem marromeno assim. Mas esse The Devil All The Time, O Diabo de Cada Dia, chamou minha atenção, bem por conta do seu elenco, né, que é bem nerdístico, e também por ser um estilo de filme que parecia ser o que me agrada, esse thriller psicológico, esses filmes assim com uma temática um pouquinho mais densa, um pouquinho mais violenta, assim, algo bem nihilista. O filme, ele conta com vários personagens, é um filme assim, aquela estrutura narrativa de ir apresentando vários núcleos e esses núcleos vão se conectando, se interligando com o passar da trama. A história começa assim focando no personagem Willard Russell, interpretado brilhantemente pelo Bill Skarsgård. Quem conhece o Bill Skarsgård, ele é um dos irmãos Skarsgård e filhos do Stellan Skarsgård, e ele fez o nosso querido Pennywise no It, a Coisa. Ele é um ator sensacional, assim, ele tem um olhar muito expressivo e ele faz aqui o Willard, um ex-veterano de guerra da Segunda Guerra Mundial, que volta para sua cidadezinha natal, morando com a sua mãe, que é uma pessoa muito religiosa, e ele tem que lidar com a sua falta de fé numa família que é bem religiosa assim, e ele se apaixona por uma garçonete e decide seguir a vida, mudar de cidade com ela, casar e seguir a sua vida lá. E ele acaba gerando com esse casamento o Homem-Aranha, o Tom Holland. O filme então ele foca bastante assim, eu diria que o cenário, a localização, o interiorzão dos Estados Unidos na década de 60, ele seria o personagem principal. Os temas abordados no filme são bem escancarados, a gente tem temas de religião, de fé, de manipulação da fé, corrupção no sistema vigente dessas comunidades menores, assim, interioranas dos Estados Unidos da América naquela época. O filme ele abrange também psicopatia, relacionamentos abusivos, a mulher sendo oprimida naquela época lá, tanto que os personagens femininos desse filme não tem tanto destaque, eu acho que por conta mesmo da opressão que aquela época exercia nas mulheres nos Estados Unidos. O filme então ele tenta apresentar todos esses temas, apresenta de uma maneira satisfatória, porém o excesso de temas ele acaba danando a narrativa do filme. Você apresenta muitos núcleos de personagens e você nunca acha uma maneira de desenvolver bem todos eles. O único núcleo que é bem desenvolvido, o único personagem que realmente tem o seu espaço para crescer, para brilhar, para contar bem a história, é o personagem do Tom Holland, que nesse filme, galerinha, se alguém tinha alguma dúvida que o moleque é bom, eu particularmente eu não gosto do Homem-Aranha dele, eu acho o Homem-Aranha dele muito piadista, muito exagerado, mas como ator, nesse filme, ele se provou assim um ator promissor, assim, de primeira categoria. Eu diria assim que pode até gente achar que parece exagero, mas não, eu acho que a atuação nesse filme é digna de pelo menos uma indicação, assim. Ele consegue transmitir todo aquele amargor, aquela raiva desse personagem por ter passado por tanta merda na vida assim, mas ao mesmo tempo
você não consegue perceber também, o cara esconde muito bem o grau daquele dano, daquele trauma. Você repara na raiva, você repara pelas expressões, pelo olhar, pela maneira com que ele age, que ele sofreu traumas com tudo aquilo que ele passou, mas você não consegue determinar o grau, assim, a profundidade daqueles traumas. Ele é uma pessoa que está presa ali naquela sociedade extremamente violenta, extremamente opressora, e ele é um sujeito bom que é obrigado a fazer coisas horríveis por conta do seu ambiente. Outro destaque também é o personagem do Robert Pattinson, o nosso novo Batman, nosso novo Bruce Wayne, que ele vem colecionando assim excelentes atuações nos últimos anos, assim, eu acho que o único filme que realmente ele não atua nada é o Crepúsculo, porque em todos os outros trabalhos que eu vi do Robert Pattinson, ele dá uma aula de atuação, e nesse filme não é diferente. Nesse filme ele faz um pastor de cidadezinha pequena, assim, um vigarista que utiliza da fé dos outros, das outras pessoas, para conseguir as coisas que ele quer. E ele consegue soar muito falso, ele tem uma oratória boa, mas ao mesmo tempo você percebe aquele quesinho de falsidade assim no fundo. O sotaque que ele faz ajuda a passar esse ar assim, as inflexões de voz, a maneira com que ele entrega os diálogos, o jeito que ele fala, the Lord is mysterious, God, obey the Lord, sabe? Aquele jeitão meio assim. Mais uma atuação excelente do Robert Pattinson. Ele é outro grande destaque do filme também. O personagem dele é aquele personagem que faz sentir ódio mesmo, porque é um cara muito nojento. E meio que para por aí. Os outros personagens, assim, os outros núcleos do filme parecem que estão ali só para encher linguiça e para mostrarem que, olha, a gente está conseguindo fazer uma trama bem inteligente, porque a gente vai conectar todos esses temas e esses núcleos aqui. No final eles vão se interconectar e vocês vão ver como vai ser legal isso. E no caso, essa interconexão assim, ela é basicamente feita à base da coincidência. No começo do filme vai apresentando assim os personagens que vão ser chave, já se encontrando de uma maneira meio assim corriqueira do dia a dia assim, e você meio que cria aquela expectativa de esses encontros assim pregressos, esses destinos cruzados assim vão ter algum significado, alguma importância maior na trama. E não tem. Você tem essas várias tramas se encontrando através de coincidências. O filme ele é baseado num romance de mesmo nome do Donald Ray Pollock, um escritor norte-americano. E eu acho que o fato do roteiro, eu não li o livro assim, mas o Donald Ray Pollock participou ativamente do filme, tanto que ele é o narrador da história, é outro ponto que eu vou voltar a falar daqui a pouco para vocês, que também achei um ponto meio negativo do filme. E essa estrutura meio de livro, eu acho que ela fica bem escancarada na narrativa da história. Você tem ali esses vários núcleos desconexos, como eu disse anteriormente, e isso num livro funcionaria melhor, porque num livro você tem mais espaço, você tem mais capítulos assim para desenvolver melhor. Num filme, como você tem menos tempo, você como roteirista vai ter que se focar mais naquele personagem que é mais essencial à sua trama, no caso o do Tom Holland. Então, esses outros núcleos, eles dão a impressão de que eles estão ali só para encher linguiça. Eu ouvi muitas reclamações falando do ritmo lento do filme. Eu acho que o ritmo lento de filme não é uma coisa ruim, não é uma coisa detrimental para a estrutura narrativa de um filme. O que deixa a lentidão ruim é quando você tem várias cenas, várias coisas acontecendo que parece que não adicionam em nada para a história ou para o desenvolvimento de certos personagens. Então, você tem nesse filme alguns casos, principalmente do personagem do Sebastian Stan, o Lee, que é um político, é um delegado que também é político numa determinada cidade. Ele tem algumas cenas dele ali que elas não levam para lugar nenhum na trama. No livro pode ter sido diferente, no livro pode ter desenvolvido algo maior, mas no filme parece que aquelas
aquelas cenas ali estão ali só para encher a linguiça, sabe? Só para, a gente precisa chegar nas 2 horas e 18 de duração, ou a gente, tipo assim, foi cortado algumas coisas para deixar o filme menor e deixaram aquelas cenas inúteis, assim, aquelas cenas sem propósito algum. Então, esse fato dessa estrutura de livro assim, ele danou demais a narrativa da história e deixou a impressão de que o ritmo lento é o responsável por causar um marasmo no espectador. Eu não vejo dessa maneira. Outra coisa também de livro, como eu falei, o Donald Ray Pollock, o autor do romance original, ele é o narrador da história e ele sempre traz algumas narrações assim, algumas coisas que meio que complementam algumas coisas que o personagem poderia estar pensando, e eu achei essa uma decisão assim errada, sabe? Em alguns momentos assim essa narração entra e tira a imersão do espectador. Uma cena tensa, assim, um confrontamento entre personagens, e logo em seguida você entra com o autor falando o que tal personagem deve fazer agora, ou o que tal personagem está pensando em fazer. Eu acho que isso aí funciona no livro. Um livro é praticamente tudo assim, né? A narrativa do livro é construída dessa maneira, porém num filme, eu acho que o diretor, o Antônio Campos, que é um diretor bem competente, ele tem obras anteriores muito boas também, é um diretor novo, tem 37 anos apenas, então ele tem muito futuro aí na carreira dele, mas eu acho que ele pecou no caso de se utilizar menos da linguagem de cinema para transmitir essas coisas. Aquele famoso show don't tell, que para mim é a máxima da narrativa de cinema, você tem que mostrar para o espectador, sabe? Você tem que evitar ao máximo, pelo menos no meu ponto de vista, eu gosto assim, a exposição ou a complementação de alguma coisa através do diálogo. E esse narrador onipresente na história, porque ele está o filme inteiro ali, sempre narrando alguma coisinha, algum pensamento, alguma passagem, alguma decisão, e isso não casou pra mim no filme. Às vezes eu tava assim, um confrontamento legal, uma cena assim em que 2 personagens, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, eles estão se confrontando assim dentro da igreja assim, de uma maneira, com a atuação primordial dos 2 atores assim, eu tava bem assim investido na cena, bem imerso naquele mundo, e assim que o narrador entrou, quando terminou aquele confrontamento, já meio que parece que a cena não perdeu o propósito, mas ela perdeu a força. Eu poderia ter visto a consequência dessa cena através das ações ou das expressões de determinado ator, mas não, o narrador apareceu ali e me contou o que aconteceu, sabe? Isso quebrou legal, assim, deu aquela brochada da hora no que eu senti na cena. Mas em suma, galerinha, eu acho que é um filme assim bom. É um filme que, falar mais uma vez, ele toca em temas sensíveis, assim como religião e fé e manipulação, temas pesados, a ambientação do filme é pesada, porém as suas consequências e o fato de que todo mundo ali naquele filme, isso aí eu vi até na crítica do Thiago Belotti, dos meus 2 centavos, e eu concordo muito com ele, isso aí tira um pouco da verossimilhança do filme. Todo mundo ali são pessoas horríveis, cara. Você não tem uma luz. E eu senti falta dessa luz assim também. Porque você meio que tira a verossimilhança. Tá bom, o ser humano, muita gente pode falar que é inerentemente mal. Mas ninguém ali tem um vislumbre de bondade. Tirando o personagem do Tom Holland, mas todo mundo ao redor assim é muito ruim, cara. Falta luz. Então isso meio que dá uma forçada na sua suspensão de descrença. E as coincidências ajudam, as coincidências para os encontros de determinados personagens, elas ajudam a meio que forçar demais a sua suspensão de descrença. Mas é um filme bom, é um filme que vale você sentar para assistir, principalmente porque a gente não tem muita opção, e essa é uma opção acima da média. Se eu fosse dar nota, eu não gosto de dar nota, eu não acho que dar nota para uma obra de arte assim é muito boa, muito digno. Porém, eu diria que é um filme 6,5, 7, por aí. É um filme que vale. Se você tiver a fim de ver um bom retrato, assim, um pouquinho
exagerado, porém um bom retrato de como era a sociedade interiorana nos Estados Unidos na década de 60, O Diabo de Cada Dia, The Devil All the Time, é uma boa pedida da Netflix, tá ok? Então é isso, nos siga em nossas redes sociais, já se inscreve se você não for inscrito, já curte esse vídeo e um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!